Jesus, vem estabelecer o teu governo, vem Jesus reinar sobre nós, vem reinar sobre essa igreja, vem reinar sobre Londrina, vem reinar sobre o Paraná, o Brasil, reina sobre toda a terra. Tu és o soberano Senhor, estás acima de todas as coisas, em tuas mãos há força e poder, e nos deleitamos em tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo da verdade, que nos guia em toda a verdade. Aleluia, glória ao Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, amém. Um bom dia a todos, Deus seja louvado. Eu gosto muito desses dois louvores aí, diaconisa, muito lindos, todos os dois. Esses dois últimos aí, eu não lembro mais qual foi o primeiro, mas esses dois aí foram muito bonitos. Vamos meditar na Escritura. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens bíblicas com o tema Uns aos Outros, a missão de sermos um. Me ajudem aí. A primeira mensagem foi encorajem uns aos outros, depois acolham uns aos outros, depois suportem uns aos outros, e no último domingo, consolem uns aos outros. Encorajem, acolham, suportem, consolem. E hoje nós vamos falar sobre o tema considerem uns aos outros. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Feche os seus olhos outra vez. Senhor, nos ajude a pregar e expor a Tua palavra, nos dá clareza, sabedoria e faz ela penetrar no nosso coração de modo tão significativo que a nossa vida se torne melhor por causa do poder dela em nós. A Ti seja a glória para sempre. Amém. Fiquem todos à vontade. Pastor Nestor mencionou aqui no início da celebração que nós estamos no mês chamado Setembro Amarelo. E esse Setembro Amarelo é o mês em que se faz uma ampla conscientização quanto à prevenção a casos de suicídio. Foi realizado um estudo na Unicamp e, segundo esse estudo, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Não é um número pequeno, não é? 17% de toda a população brasileira já pensou em algum momento em dar um fim à sua própria vida. 4,8% dessas pessoas chegaram a elaborar um plano para isso. Então, dos 17% que planejaram dar um fim contra a vida, quase 5% desses chegaram a bolar um plano. Chegaram a pensar exatamente como iam fazer isso. E o desafio muitas vezes é identificar os sinais de que alguém está precisando de ajuda. Nem sempre as pessoas conseguem perceber os sinais de que alguém está precisando de ajuda e nem sempre se sabe exatamente o que fazer para ajudar. Então, pensando nisso, eu olho para a Escritura e vejo que ela apresenta, entre os mandamentos da mutualidade, esse mandamento ele pode fazer muito bem a uma pessoa que sofre, que tem crises, tensões, angústias emocionais, existenciais. Esse mandamento ele serve muito bem para ajudar qualquer pessoa e pode inclusive ajudar, auxiliar na prevenção de quadros emocionais extremos como o suicídio. É o mandamento do consideremos uns aos outros. E o que significa esse mandamento? Quais são as implicações dele? A palavra consideremos aqui no texto significa perceber, notar, observar, entender, considerar atenciosamente, e eu gostei dessa última expressão, fixar os olhos ou a mente em alguém. Então, quando o escritor aos Hebreus usa essa expressão, consideremos uns aos outros, ele está dizendo que nós temos que desenvolver um certo tipo de comportamento, de empatia, ao ponto da gente fixar os olhos ou a mente em alguém. Ou seja,
é prestar atenção. Esse mandamento está dizendo assim: leve em conta, é perceber a existência do outro, é valorizar o outro. É isso que a Escritura está ensinando. Capítulo 12, versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui o escritor fala que a gente tem que considerar aquele que suportou as dores por nós, que o caso é Jesus Cristo. Temos, ou seja, fixar os olhos, prestar atenção, observar, perceber atentamente, com interesse, a pessoa de Jesus e tudo que Ele fez por nós. Ageu capítulo 1 versículo 7, o profeta diz: considerai o vosso passado. 1 Coríntios 10, 18, a Bíblia diz: considerai Israel. Hebreus 3 versículo 1, a Bíblia diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Romanos 11, 22 diz: considerai a bondade e severidade de Deus. Então perceba que a Escritura está fazendo uma série de considerações, e essas considerações, elas estão no sentido de que nós observemos o povo de Deus, que a gente note a nossa própria vida, que a gente observe o Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que a vida, ela é feita de considerações, de reflexões, de análise, de percepções. Às vezes a gente corre o risco de ter uma vida tão atarefada, tão corrida. A gente acorda muito cedo, trabalha o dia todo, à noite, de repente tem estudos, tem atividades, é família e coisa e tal. E entra a semana e sai semana, e a gente fica no automático e passa a deixar de perceber coisas que são importantes. A gente às vezes não reflete mais na nossa vida, não percebe, não reflete em Deus e não reflete no outro. Então, considerar o outro, o que a Bíblia está pedindo para a gente considerar o outro, é tirá-lo da invisibilidade, é enxergar as outras pessoas, prestar atenção, reconhecer as opiniões dos outros como importantes. Considerar o outro é ter o outro em autoestima, é não ignorá-lo, é estar disponível a ele. A Bíblia está falando para a gente considerar uns aos outros, ou seja, que ninguém seja invisível para nós, que ninguém seja um completo desconhecido para nós, que ninguém passe despercebido por nós, e que as opiniões de todos sejam significativas para nós. Quando a gente olha para a Escritura, nós vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que que cumpriram esse mandamento. A gente vê, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós temos aqui instruções importantíssimas sobre o comportamento da igreja. A partir do versículo 12, veja comigo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou irmão, ou não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo
concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aleluia. Essa passagem é uma das mais esplêndidas passagens sobre a comunhão, sobre a vida comunitária da igreja de Jesus, porque Paulo está dizendo: olha, não tem ninguém mais importante do que ninguém, todos precisam ser considerados importantes, todos precisam ser valorizados. A mão, o pé, a cabeça, o nariz, a boca, o joelho, todas as partes do corpo são importantes, devem ser tomadas com atenção especial, com cuidado especial. E Paulo está dizendo essas coisas para referir-se ao corpo de Cristo, à igreja. Ele diz que a gente deve cooperar com igual cuidado pelos membros do corpo. E se algum sofrer, todo mundo sofre junto. E se alguém for honrado, todos vão ficar felizes também. E ele diz então: vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, cada um membros desse corpo. Nós vemos que a Bíblia valoriza o aspecto de considerar os diferentes membros do corpo de Cristo, valorizar, perceber, importar-se com cada um deles. Jesus fez isso de maneira extraordinária. Ninguém jamais considerou tanto as outras pessoas como Jesus. Jesus percebeu o cego à beira do caminho que queriam que ele se calasse. Jesus percebeu Zaqueu em cima da árvore, entre os galhos e os arbustos, as folhas da árvore. Jesus percebeu Zaqueu cercado de uma multidão. O Zaqueu queria passar despercebido. As crianças que vinham até Jesus, eu acabei de mencionar aqui, queriam que elas fossem afastadas. Jesus percebe e diz: deixa que elas venham. Jesus percebe a samaritana, que não esperava que Jesus ia falar com ela. Jesus percebe a mulher com hemorragia, que vinha se arrastando, sendo pisada no meio da multidão. Ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela veio se arrastando, recebendo pisões e esbarrões. E Jesus percebeu o toque dela. Jesus percebeu a mulher de má fama que chorava aos seus pés. Jesus enxergou a viúva pobre com uma oferta muito miudinha. Jesus percebeu Natanael debaixo da figueira. Jesus é aquele que considera as pessoas e percebe as pessoas. E independe do que a pessoa tem, independe do que ela é socialmente, independe do status dela, Jesus percebe porque ela é uma pessoa. E é maravilhoso isso. E é um exemplo que, praticado, ele nos concede muitos benefícios. Quais são os benefícios de considerarmos uns aos outros? Considerar os outros proporciona conforto e esperança, dá força para quem sofre. Muitas pessoas, infelizmente, quando chegam ao ponto extremo de atentar contra a própria vida, é porque elas não estão se sentindo compreendidas, percebidas. E normalmente, quando isso acontece, muitas vezes ninguém percebeu nada de errado. Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Considerar os outros estende um pouco de conforto, de esperança. Considerar os outros enriquece os nossos relacionamentos, porque a gente aprende novas maneiras de ajudar, nós aprendemos mais com as outras pessoas, nós colhemos exemplos saudáveis de vida, nós aprendemos como viver e como não viver bem, quando a gente passa a observar mais o outro, quando a gente começa a tirar os olhos daquilo que está diante do espelho e começamos a olhar o que está ao redor de nós. A gente aprende com a vida, aprende com as experiências, aprende com os acertos das pessoas, a gente aprende com os erros das pessoas.
considerar uns aos outros, segundo o autor aos Hebreus, no texto que li a princípio, implica em estimularmos a prática do amor. Quando você passa a enxergar e perceber outra pessoa que muitas vezes é passada despercebida, você compartilha amor, você estende amor. E as boas obras no mundo tão perturbado. O nosso mundo está muito perturbado. O nosso mundo está em conflito todo o tempo. E quando a gente começa a viver a vida pensando em como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, o que o outro está precisando, eu poderia saber mais a respeito dessa pessoa que está perto de mim, eu poderia pensar e entender por que ele age assim, por que ela se comporta dessa forma, eu poderia parar para ouvir um pouquinho mais o que ele tem a dizer. Às vezes a gente é tão afobado, a pessoa está dizendo, a gente se lembra de outra coisa, atravessa a conversa e começa a falar, e aí a pessoa se cala, silencia, ele não diz mais nada, porque a gente foi muito eufórico, né? E a gente precisa talvez desenvolver algumas coisas como calma, com paciência. Às vezes parece que a gente quer colocar os nossos relacionamentos como aquele mecanismo que agora tem no WhatsApp, né, que acelera a velocidade do áudio. Eu confesso para você, já andei usando aquilo ali, mas não é o hábito não, mas já andei, né? Mas esse dia eu conversei com uma pessoa que ela disse, o meu já está só naquele padrão lá, aceleradinho, né? Porque a gente vive com a noção de que não temos tempo a perder, e quando a gente vive assim, a gente passa de considerar as pessoas, a gente só está considerando a nós mesmos, as nossas próprias preocupações, os nossos próprios interesses, e não consideramos as outras pessoas. Quando a gente considera uns aos outros, a gente pratica a empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue entender por que ela falou aquilo para mim, por que ele está agindo daquela forma, e a gente então evita pecar por pré-julgamento, porque é o que muitas vezes a gente faz também quando não considera uns aos outros. A gente só considera a si mesmo, as nossas expectativas. E quando a gente não considera o outro, a gente peca por pré-julgamento. Então vamos exercitar esse mandamento? Vamos fazer isso prestando mais atenção nos outros? E mais do que prestar atenção no estereótipo, na roupa que está vestindo, prestar atenção naquilo que o outro é. Vamos considerar melhor as opiniões dos outros. Vamos considerar melhor a opinião de todas as pessoas, e com respeito, com atenção sincera. Vamos parar para ouvir mesmo o que o outro está dizendo. O que a gente pode fazer? A gente pode ficar atento a atitudes de isolamento. Você conhece alguém que talvez começou a se isolar e talvez não tinha percebido isso? Não tinha percebido que ele está estranho, que ele não está se comportando mais da mesma forma, que ele está distante, que ele está mais arredio, que ele está mais silencioso, poucas palavras, não está brincando como brincava antes. A gente pode prestar atenção nessas mudanças de hábitos marcantes, né? Nessas mudanças de comportamento, perda de interesse por algo que gostava. Será que é só coisa da juventude mesmo? Ficar trancado no quarto tanto tempo? Será que é coisa de adolescente isso mesmo? Ou tem algo mais que está faltando? Descuido com aparência. Será que talvez uma piora no desempenho do trabalho, uma piora no desempenho escolar, será que isso não é um sinal que eu preciso considerar, que eu preciso prestar atenção? Alterações no apetite,
alterações no sono, queixa sobre a satisfação pessoal, satisfação com a vida. Em alguns casos até, pessoas que dizem assim: eu queria sumir. Mas às vezes de repente ele não diz uma só vez, ele diz uma, ele diz duas, ele diz 3 vezes, ele diz 4 vezes. Será que é só um joguinho emocional mesmo? Será que ela fica falando em sumir só porque quer incomodar a gente? Ele fala isso aí há muitos anos já, desde que eu me casei. Faz 20 anos que fala isso aí. Não faz nada não, é só para fazer um drama. Mas ainda que seja para fazer um drama, por que alguém precisa fazer drama ameaçando abandonar o seu lar? Por que alguém precisa fazer drama dizendo que queria dar fim na vida, dizendo que quer morrer? Será que a gente não deve considerar os dramas que as pessoas fazem também? Porque a gente, quando vê alguém fazendo drama, a gente pensa, a gente fica com raiva, a gente fica chateado. Você para de palhaçada, hein? Para com isso, essa bobagem. Mas o que leva alguém a viver, ser dramático a esses níveis, né? Ou com essas frequências? Talvez eu precise considerar mais o outro. Considerar um outro eu posso fazer então convidando alguém para uma refeição. Convide alguém para uma refeição, para um passeio, dá um presente. Amplie os seus círculos de amizades. Tente conhecer pessoas novas da igreja, né? Da igreja. Ô fulano, vai lá na minha casa almoçar e leva aquele irmão assim com você. Eu vi que você é bem chegado dele. De repente você não se sente tão à vontade para iniciar o contato direto, mas você tem uma ponte. De repente você queria fazer amizade com a pessoa, chama a esposa, chama o namorado, chama o amigo, fala, leva ele também lá na minha casa, para a gente se conhecer melhor. Isso é saúde para a vida. E é isso que Jesus ensinou para a gente. Anote pedidos de oração. Hoje na escola bíblica a irmã disse, já tenho o hábito de ter uma listinha. Anote os pedidos de oração. Ore. E depois vai lá, procure saber como está. E aí? Como é que você está? Como está o seu tio? Estou orando por ele. E aí aquela situação do emprego, eu vi que você colocou no grupo da igreja. Resolveu? Mas amanhã vamos falar mais de oração, né? É amanhã. Preste atenção em quem está ausente. Às vezes a gente só percebe a ausência do chegadinho. Às vezes a gente só percebe a ausência de quem é mais chapa, quem é mais parceiro. Mas aquela pessoa que ainda não sei o nome, faz tempo que ele não vem na igreja. E aquela irmãzinha, e aquele irmãozinho, nunca mais eu vi, né? A gente pode prestar atenção na ausência e procurar saber como está. Nesse ponto específico, eu já tive inúmeras lições a esse respeito. Aí você lembra da pessoa, sabe? Só lembra, né? Aí não vai, lembra e não vai. Aí quando você sabe a notícia, a pessoa teve doente, a pessoa teve um problema sério, mudou, sei lá. Então às vezes a gente precisa sair de certas inércias que a gente tem, desse ritmo acelerado que só considera a gente mesmo, para prestar atenção no outro e para sermos um pouco melhor a comunidade que Jesus planejou que a gente fosse. Então a gente pode fazer isso, a gente pode então mandar uma mensagem de apoio. Manda uma mensagem. Sugestão, manda mensagem pronta não. Videozinho, memezinho de mensagem pronta. Escreve. Porque
eu acho que, pelo menos é o que soa para mim, essas mensagens prontas, o videozinho, aquela figurinha, é legal, mas assim, não é tão bacana para mim quanto você mandar uma mensagem direto. Ô Wilson, senti sua falta no culto hoje, como é que você está? Tudo bem? Abraço, hein? Para mim tem um tom muito mais especial, porque não é aquela coisa que você manda para o Wilson, para esse, é aquela que foi para o Wilson. Você mencionou o nome dele, você escreveu o nome dele. Escreve, manda um áudio, sei lá, de repente você não gosta de escrever, manda um áudio. Mas percebe como dá pessoalidade, dá um tom muito mais direto, específico. Quem gosta de mandar figurinha, fica à vontade, não tem problema. Eu estou dizendo que eu penso, talvez você concorde comigo, que essas coisas mais pessoais, mais diretas, são mais significativas. Eu acho que são. E aí de repente você manda a figurinha junto, né? Você gosta da figurinha, manda a figurinha junto. Mas a gente pode fazer isso. A gente pode fazer uma visita. A gente pode fazer uma visita. Chama alguém, quem sabe hoje à tarde, para visitar uma outra pessoa. Tem alguém que você tem sentido falta, de quem você sente falta, gostaria de ver na comunhão. Convide alguém para ir visitar ela. Fulano, avisa ela. Você vai estar em casa agora à tarde? Olha, eu vou dar uma passadinha aí, eu e fulano, vamos passar na sua casa rapidinho, dá uma alô, a gente está com saudade de você, queria te dar um abraço. Abraço não dá, né, ainda, mas dá um soquinho. Eu queria te ver. Passa lá, né? Seja cuidadoso, mas não ser inconveniente, de repente, não chegar de repente fora de hora, ou sei lá, uma série de situações, não demorar mais do que o necessário, mas é muito legal. Teve uma experiência numa igreja que a gente congregou e o jovem estava afastado. Ele esteve na igreja um tempo, batizou, aconteceu uma série de situações dramáticas na igreja, ele se afastou com muitas outras pessoas. Então os jovens fizeram, à época, uma ação e mandaram cartas para os jovens que estavam afastados. Não era tão antigo não, acho que já tinha o MSN. Tinha o MSN na época, mas carta ainda não era tão estranho como poderia ser hoje. Mandaram cartas. Um desses jovens recebeu a carta e aquilo ajudou ele a voltar para a igreja, sabia? Foi muito significativo para ele. E esse jovem virou um pastor. Os testemunhos assim parecem. Esse pastor sou eu. Não sou eu não, né? Não é esse aqui, mas virou um pastor. Porque recebeu uma cartinha. A gente pode usar a criatividade para fazer algumas coisas interessantes. Nós não somos uma comunidade individualista. O nosso chamado é para valorizar as pessoas mais do que a nós mesmos. Ô louco, pastor. A palavra ensina que devemos considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. A palavra ensina isso para nós. Então se a gente fizer assim, se eu considerar o outro superior a mim mesmo, sempre vai haver alguém se preocupando comigo também. Se eu me importar com as queixas e lutas dos outros, alguém vai se importar também com as minhas queixas e lutas. E esse foi o exemplo de Jesus, um exemplo maravilhoso para nós. E se importar, considerar os outros, não enfraquece, não empobrece. Ao contrário, nós somos enriquecidos em Cristo, cheios de amor e boas obras. Em tempos que tanta gente desiste da vida, irmãos, a igreja é levantada para ser uma agência dos afetos, um lugar de atenção, um lugar de cuidado, de interesse, um lugar de prática da mutualidade. A igreja é chamada para ser isso, para ser esse tipo de ambiente. E que entre nós, aquele que se sente ferido, que ele encontre cura. Que entre nós, o solitário, sinta-se notado e amado. Que entre nós, todos sintam-se importantes e valorizados pela consideração que temos de uns pelos outros. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Quero te estimular
a decidir hoje. Olha, essa semana está cheia de desafio. Tem um desafio do Ministério de Mulheres, a diaconisa Fran colocou o desafio da escola bíblica, e lá vai mais um agora. Passa a semana considerando mais outras pessoas. Tente considerar talvez alguém da sua família, prestar atenção no outro, mas não para ficar julgando, criticando, mas prestar atenção para ver como eu posso servir, como eu posso ser um filho melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um profissional melhor. Vamos fazer isso? Você topa fazer isso? Acena com a mão. Isso, amém. Vamos orar, pedir ajuda de Jesus. Senhor Deus, nós entendemos o mandamento, o que significa ser considerarmos uns aos outros, e nós precisamos da ajuda do Senhor para praticar isso. A gente entendeu também que o Senhor nos deu exemplos maravilhosos de consideração pelos outros. Nós entendemos hoje também que existem inúmeros benefícios, e a gente quer colocar em prática. Nos ajude a prestar mais atenção nas pessoas que estão próximas a nós, nos membros da nossa família, nos colegas de trabalho, nos irmãos da igreja. Nos ajude a prestar atenção naqueles que estão ausentes. Nos ajude a considerar mais uns aos outros e assim manifestarmos o amor do Senhor na nossa comunidade, na nossa vida. Pedimos a ajuda do Senhor e esperamos que, como resultado disso, pessoas que estão profundamente machucadas, pessoas que estão desesperançadas, que elas encontrem esperança, que elas encontrem cura, Pai. Gente que está desorientada, que encontre um rumo de novo. Gente, meu Deus, que está aborrecida, que supere o aborrecimento e encontre alegria. Casamentos que estão abalados, que volte a entrar nos eixos. Que mudanças positivas aconteçam. Pedimos ao Senhor, para a glória de Deus, no poder do Espírito, e em nome de Jesus, amém. Amém.